Já comecei. Boa noite, pessoal. Eu vou iniciar minha fala novamente, que nós começamos a gravar. Somos do Realize Concursos. Hoje trouxemos essa live, porque nós sabemos que a matemática é um tabu, né, para muita gente. E hoje nós não trouxemos conteúdos, trouxemos aquilo que cai frequentemente nos concursos públicos e como as pessoas têm dificuldade em lidar com esses conteúdos. Tô certo, Arthur? Certíssimo, isso aí mesmo. Trouxe hoje conosco aqui estão, eu sou a professora Priscila Brum, o professor Arildo Amaral e o professor que vai ministrar a aula, né? Essa live, que é o professor Arthur Brandão. Sejam bem-vindos, estamos gravando, depois disponibilizaremos no YouTube. Sabemos que tem muita gente que não pode assistir ao vivo, sempre acontece conosco, porém a gente sempre disponibiliza esse link no YouTube, no Google Meet, ao invés de fazer live direto pelo YouTube, porque a gente gosta da interação. Então, peço que vocês fiquem totalmente à vontade para perguntar, levantar a mão, abrir o microfone, mandar mensagem, que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Boa aula, gente! Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Eu sou o professor Arthur Brandão, professor de matemática, né, do curso Realize. E hoje a gente vai fazer aqui um bate-papo, né, uma live voltada para os conhecimentos de matemática. E o principal objetivo dessa live é descomplicar, né, a matemática. Sabemos que a matemática, para muitas pessoas aí, acaba sendo um bicho de sete cabeças, mas a gente vai ver que ela não é bem assim, ela é bem tranquila. E a gente vai abordar nessa live os assuntos mais recorrentes, né? E como quebrar, né, essa ideia que nós temos aí de complicar a matemática. Mas, na verdade, nós vamos descomplicar. Tá bom, galera? Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo alguns rostinhos aqui que eu já conheço, né? As minhas companheiras aí da sala de aula, né, que acompanham aí algumas aulas. Sejam muito bem-vindas ao pessoal que está aí nos prestigiando nessa noite. E então, vamos lá, galera. Eu vou apresentar aqui uma tela para vocês. Esperem só um minutinho. Todos conseguem ter acesso, galera, ao que eu estou compartilhando aí? Sim. Sim? Sim. Então, vamos lá, meu povo. Primeiro assunto, né? De quem que nós estamos falando? Estamos falando dela, a rainha das exatas, né? A grande matemática. Então, vamos lá. O que é matemática, né? Esse cara aí sou eu, né? O professor Arthur. Aí eu coloquei algumas coisinhas aí para a gente poder ver. Eu sou professor também de física, né? Esse moço aí sou eu. Então, vamos lá, galera. Falar um pouquinho de mim também, né? Sou professor já há um bom tempo, né? Mas nem tanto tempo assim, só tenho 25 anos. E agora eu estou aí junto com a equipe do Realize para poder ajudar vocês aí em questão dos concursos, né? Dando algumas dicas e estamos aí para somar. Tá bom, galera? Passando o slide, vamos lá. O que é matemática, né? Como eu falei para vocês, a matemática, para muitos, é considerado, né? Ela é literalmente a rainha das ciências, só que ela é uma área do conhecimento que envolve alguns estudos, né? Então, a gente tem lá a aritmética, temos a álgebra, a trigonometria, a estatística e, por fim, o cálculo, né? Essa área final é mais para quem vai seguir a área mesmo de exatas, os engenheiros, os matemáticos, os físicos, né? Mas a matemática ela vai envolver todas essas áreas do conhecimento: a aritmética, a álgebra, a trigonometria, a estatística e o cálculo. Claro que dentro desses conhecimentos a gente vai ramificando para outras áreas também, né? Mas o que eu quero que vocês prestem bastante atenção é no significado da palavra matemática. É tudo aquilo
que pode ser aprendido. Então, vamos lá. Se é tudo aquilo que pode ser aprendido, para a gente não tem tanto mistério, né? Mas como qualquer outra disciplina, exige da gente empenho, exige da gente dedicação, não é isso? E muitas vezes quebrar, né, aquelas ideias que nós temos de complicar as coisas, né? Aquela ideia de já dizer, né, nossa, matemática é muito difícil, é muito complicado, eu não vou conseguir aprender. Então, um dos principais motivos que a gente precisa para se dar bem em matemática é quebrar esse bloqueio. Não, matemática é tranquilo, eu consigo, é tudo que pode ser aprendido, né? Se é área onde a gente consegue ali pegar vários números, várias teorias e conseguir juntar para tentar resolver uma questão, eu consigo. É tudo aquilo que pode ser aprendido. Então, a gente precisa sempre, primeiro, para estudar matemática, tirar todo esse bloqueio, ok? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos concursos, né? Geralmente, algumas provas de concursos, elas abordam, né, o conteúdo de matemática. Só que existem aqueles conteúdos que eles são mais recorrentes, existem aqueles conteúdos que eles são aparecem de forma menos frequente, né? Mas não deixam de ser importantes. De cara, no próximo slide que eu vou passar para vocês, a gente tem o primeiro ponto, né? A primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai estudar matemática. Vamos lá. Vou fazer uma prova. E nessa prova eu preciso saber o que eu vou estudar. Onde a gente vai encontrar isso? O mais importante é a gente fazer uma análise do edital. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa olhar quando a gente vai estudar matemática é observar esse edital. E nesse edital, ver os conteúdos que são programáticos, né? Aqueles conteúdos que a gente precisa estudar. E, claro, que dá uma atenção mais especial para aqueles conteúdos, né, que o professor ou você mesmo vai direcionando de acordo com as suas dificuldades. É isso? Só que existem aqueles conteúdos que eles são muito, muito frequentes. E eu coloquei aqui 4, né? 4 conteúdos. Temos lá a regra de 3, simples e porcentagem. Coloquei eles no pódio, galera, como primeiro lugar e coloquei juntos. Por quê? A regra de 3, simples e a porcentagem, são conteúdos que sempre aparecem na questão de concurso. E regra de 3, a gente consegue resolver em várias outras áreas, né? Na química, na física, contas do dia a dia. Muita gente acaba dizendo, o que eu consegui aprender, leva para a minha vida toda em matemática, é regra de 3. Isso é um fato, né, galera? Uma vez que a gente aprende regra de 3, a gente quer aplicar ela em todas as situações da matemática. Então, acaba sendo um conteúdo que sempre cai. Então, toda vez que você for fazer uma prova de matemática, nunca deixe de dar uma lida, de dar uma estudada, né? Ou de ver um exemplo lá para você poder relembrar regra de 3. E a gente acaba estendendo esse assunto, né, regra de 3, para a famosa porcentagem, que é onde a gente vai aplicar esse conhecimento. Então, pego tudo que eu aprendi de regra de 3 e vou aplicar de porcentagem. Claro que existem outras N maneiras, né, da gente poder resolver porcentagem. Mas uma das que sempre acaba sendo mais usada pelos alunos é utilizando aí a ideia de regra de 3 para poder resolver esses assuntos. Logo em seguida, né, então temos lá o primeiro assunto, lá no pódio, né? Em primeiro lugar, a gente vai ter regra de 3 e porcentagem. E em segundo lugar está o famoso raciocínio lógico, né? Onde a gente vai realmente colocar o cérebro aí para funcionar, né? Então, raciocínio lógico também acaba caindo muito. E em terceiro lugar, a gente tem estatística, que geralmente são aqueles assuntos, né? Por serem muito simples, muitos alunos acabam deixando de estudar. Não, eu já sei, estatística é só lá fazer média aritmética simples, média aritmética ponderada, e acaba deixando a interpretação de lado. Por quê? Geralmente, nos concursos, essas questões de estatísticas, elas vêm baseadas geralmente em gráficos,
sejam eles tabelas, né, ou pictogramas, sempre vem relacionado a alguma coisa que a gente consegue ver, né? Então, a gente tem uma coleta de dados que a gente vai ver ali, geralmente, por exemplo, num gráfico, né? Muitas vezes eu consigo ler o gráfico, tá, mas o que eu vou fazer com os dados? Então, simplesmente a gente tem que interpretar. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre a questão da interpretação na matemática, né? O quanto ela é importante. E por último aí, a gente tem, né, dos assuntos que mais caem, né? Temos a famosa matemática financeira básica, né? Que é o quarto assunto mais importante, que a gente tem aí a matemática financeira básica. Na matemática financeira básica, pessoal, geralmente vem aqueles assuntos, né, de capital, de juros simples. Então, sempre que a gente for falar de matemática financeira, ou a gente vai estar trabalhando lá com o sistema monetário, ou então aqui mesmo a gente vai falar sobre sobre o famoso, né, juros simples, né? Geralmente é o que mais cai nos concursos, os juros simples. Então, aqui, nesse primeiro slide, para a gente poder começar essa introdução aí, a gente tem os 4 assuntos mais recorrentes dos concursos, que são regra de 3 simples e porcentagem, estão juntos no pódio, eu não separei os dois. Por quê? Estão juntos. Geralmente, sempre tem uma questão de cálculo. Depois a gente tem raciocínio lógico, que geralmente ela vai cair mais para questões que são interpretativas, que a gente já vai falar da interpretação daqui a pouco, quando eu for dar algumas dicas para vocês. Em terceiro lugar, a gente tem a estatística, que lembrem-se, estatística não é simplesmente só saber fazer média aritmética ou média ponderada, temos que saber interpretar gráficos, colher esses resultados e brincar ali um pouquinho com eles, é isso que eu falo com os meus alunos. Temos que brincar com esses dados, não é difícil, é só olhar lá e tentar colher e depois brincar para ver o que a questão quer que você faça. E por último, né, dos 4, né, temos aí a famosa matemática financeira básica, que geralmente o assunto que eles abordam é juros simples. Então, se a gente pega uma prova de matemática, a probabilidade de ter pelo menos 3 desses assuntos aí é praticamente total, né, galera? Pelo menos 3 desses assuntos aí são muito recorrentes. Não é isso? Indo para o próximo slide, eu coloquei... Não passou. A gente tem outros assuntos que são muito importantes. Temos lá as probabilidades, a razão em proporção, as frações, né? Temos o princípio fundamental da contagem, temos as equações de primeiro e segundo grau, o sistema métrico, operações com frações, produtos notáveis, cálculo com área, matrizes, juros, progressões, as operações que são com números decimais, os critérios da divisibilidade, que geralmente muitos alunos acabam esquecendo, isso ajuda a gente a ganhar muito tempo nas questões. Temos também a famosa análise combinatória, toda aquela parte de álgebra, né? Os problemas lá matemáticos envolvendo as operações básicas, e por último as operações financeiras, que geralmente porcentagem, desconto, lucro, prejuízo, juros simples, juros compostos, né? Só que desses assuntos, eu quero dar uma atenção especial para vocês em 2. Frações. Cadê? E equações. E também critérios da divisibilidade. Esses 3 assuntos, galera, geralmente são assuntos simples, né? Em que muitos alunos acabam gostando, só que os concursos, eles acabam meio que embolando um pouco essas questões e a gente acaba, muitas vezes, ficando meio perdido, né? E como que a gente vai sanar essa dificuldade? Esses assuntos que eu coloquei aí, outros assuntos importantes, não é para apavorar vocês pela quantidade de assuntos que a gente precisa estudar em matemática, não é para isso não, tá? É só para a gente saber a importância que a gente vai ter para uma organização. Então, vamos lá. Temos aqui, deixa eu voltar, 4 assuntos que sempre vão cair.
E depois a gente tem outros assuntos lá que também são importantes. Tá, tem uma coleção de conteúdo para estudar, professor. O que a gente vai fazer? Vamos seguir uma listinha e depois eu vou colocar para vocês. Primeira coisa que a gente vai ter que ter é organização e treino. Então, a gente vai ter que praticar bastante. Principalmente nesses 3 itens que eu marquei, que é divisibilidade, equações do segundo grau e frações. Por quê? Todos aqueles assuntos que a gente tem lá atrás, geralmente a gente vai precisar de alguma noção intuitiva desses 3 assuntos. Se eu tenho regra de 3 para fazer, eu tenho que saber fazer equação. Então, preciso dar uma atenção especial para ela. Se eu estou falando de regra de 3, eu tenho ali proporções. Então, estou brincando ali com as frações. Então, também preciso dar atenção para ela. E, geralmente, quando a gente fala de matemática, né, sempre tem que cair a divisão em alguma coisa. Divisão e a multiplicação. Então, saber aqueles critérios, né, tal número é divisível por esse, por quê? Facilita muito a gente no concurso, né? Que a gente consegue fazer as contas bem mais rápido. Então, além daqueles 4 itens, a gente precisa dar uma atenção mais especial também para esses 3 outros tópicos. São importantes, mas geralmente não tem questão de fração, questão de equação do segundo grau, questão de critério da divisibilidade. Geralmente não tem questões desses assuntos. A gente precisa deles 3 para aplicar aqueles outros. Então, geralmente, a matemática, a gente fala que é um assunto conectado com o outro. Então, a gente precisa ir com calma, subindo degrau de degrau, e, primeiro, não se apavorar com a quantidade de assuntos. Sempre em matemática, a gente precisa ter calma. Lembrando, é uma área que vai exigir da gente muito raciocínio. Então, se eu estou ali afobado, estou ali alvoroçado, a chance de não conseguir um bom resultado é muito grande. Então, se eu consigo me acalmar, me organizar e dizer que eu posso, que eu consigo, a chance de você conseguir resolver essa questão e de acertar é muito alta. Mais para frente, nos próximos slides, eu vou dar algumas dicas aí para vocês para a gente descomplicar esses assuntos, né? Para a gente descomplicar, na verdade, uma resolução de uma questão de matemática, né? Então, vamos lá. No próximo tópico que a gente tem as dicas mais importantes para estudar matemática para concursos, né? Lembra que eu falei para vocês, quando eu mostrei para vocês esses assuntos, eu falei, pessoal, não estou mostrando isso para apavorar vocês. Só estou mostrando para a gente poder ter uma direção e ver como um conteúdo é dependente do outro. Então, vamos lá. Sigam e olhem, observem bastante. A primeira dica que eu vou dar para vocês. Deixa eu passar aqui o slide. Jamais tente aprender tudo de uma vez. Pessoal, não dá certo. Se você pegar um edital, lembra? Primeira dica que eu dei para um concurseiro é o quê? Você precisa analisar quem? O edital. Então, se eu analiso o edital, observe esse monte de conteúdo. Não vai tentar fazer isso aqui. Isso aqui, ó, jamais tente aprender tudo de uma vez. Não dá certo. Você vai se confundir, vai criar um monte de alvoroço na sua cabeça e não vai conseguir amarrar nenhum conteúdo. Não dá certo. Viu os conteúdos? Vamos por partes. Temos 2 caminhos. Pegue os principais assuntos, é um jeito. Outro jeito é seguir realmente a linha do edital, mas subindo degrau por degrau, ok? Geralmente eu falo para os alunos pegarem os assuntos principais quando já tem ali alguma noção, alguma malícia ali com a matemática. Mas eu gosto sempre, né, de começar e de dar esse conselho de degrau por degrau. Não se apavore com a quantidade, com o volume de assunto que você precisa estudar, não apavore. Sempre um de cada vez. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês, né, não se apavorem com a quantidade de conteúdos. Essa lista que a gente viu ali não é para causar terror em ninguém, é justamente para dizer o quê? Não dá para estudar tudo de uma vez. Então, não tente aprender tudo de uma vez. Então, o que a gente vai precisar? Pô, professor,
Eu sei que em uma aula eu não vou conseguir, né, em um dia eu não vou conseguir revisar ou recordar ou até aprender, né, todos esses assuntos. Então, o que a gente vai precisar? Se eu sei que não vai dar certo tudo de uma vez só, eu preciso de organização. Então, a gente vai precisar se organizar aí para a gente começar estudando matemática. Claro que a organização, quando a gente fala de conteúdos, galera, não é uma coisa só para matemática. É uma coisa que a gente vai estudar para todas as áreas da nossa vida quando a gente quer aprender algum assunto. Lá na língua portuguesa, lá na didática, lá em legislação, tudo a gente vai precisar de uma organização, né? Então, vamos lá. Tá, a minha organização é seguir a linha do edital. Assunto 1, assunto 2, 3, 4. Ok, beleza. Se esse é o seu jeito e é assim que você acha que vai dar certo, tranquilo. Só não tente fazer tudo de uma vez só, porque vai ser um embaralhado de informações e não vai dar certo. Ok? Segunda coisa é organização, né? E terceira, a gente tem que ter uma consistência. O que é isso, professor? Vamos lá. Opa, estou empolgada aí com o edital. Saiu um edital de um concurso aí que eu quero muito fazer. Vou estudar matemática hoje e amanhã. Beleza. Mas a semana seguinte eu não estudo, na outra semana eu também não coloco a mão no conteúdo. Peraí, já deu alguma coisa errada, né? Não é assim que vai funcionar. Precisamos de consistência. O que é isso? Se eu tenho uma organização, eu preciso ter uma rotina, não é isso? Então, não é achar assim, eu vou estudar matemática hoje, isso eu vou ver depois de 2 semanas. Tá. Você não vai conseguir amarrar aqui os conteúdos. Vão ficar todos perdidos. Então, a gente precisa ter um fluxo, né, de estudos. Então, tá. Vou estudar Arthur, hoje. Oi, pode falar. posso até usar uma palavra que eu uso bastante, principalmente quando a gente faz live, justamente nesse sentido que você está fazendo, que é de orientar o estudo, é a disciplina, né? Com certeza. Sim. Eu acho que nesse aspecto eu gosto muito de comparar com atleta, com profissionais do esporte, que não é quando você quer, é porque tem que ser, porque tem que fazer. Exatamente. E só assim, né, seguindo aí essa rotina, porque tem que ser desse jeito, é que a gente vai conseguir um bom êxito. Então, eu vou estudar matemática hoje, né, tive uma aulinha hoje, ou então estou ali com o meu conteúdo programático mesmo, teórico, e estudei, certo? Mas o que custa ali durante a semana eu pegar uma questão para resolver, para conectar aquilo que eu estudei, por exemplo, na terça-feira e faço uma conexão lá na sexta, né? Então, a gente precisa aí de um fluxo. Foi até o exemplo mesmo que a Priscila falou sobre o atleta. O atleta ele não vai treinar um dia agora e depois de um mês. Não, ele precisa também de um ritmo. E assim é o conteúdo, né, para a gente poder estudar e passar nos concursos. Outra coisa, né, eu falei para vocês sempre estudarem, que a gente precisa de uma consistência, mas a gente precisa ter cuidado com a exaustão mental. Tá, professor, você me falou que é para eu estudar sempre, né? Sim, mas não é para você estudar exageradamente, né, pessoal? Porque pensa, vamos lá, matemática, preciso raciocinar muito, muito mesmo. Então, se eu começo ali me cansando muito, você acha que você vai ser produtivo? Com toda certeza, não. Então, você vai tentar se organizar de um jeito que você tenha uma rotina ali consistente, né? Em que você não pare o ritmo dos seus estudos, mas sem uma exaustão mental, né? Determinadas horas por dia, né? Aí cada um faz, né, as suas horas de estudos, mas a gente precisa disso daí, ok? Agora, eu vou falar de um assunto bem polêmico, né? Tá, eu estou estudando ali, estou lá fazendo uma questão, tive aula lá do professor Arthur na terça-feira, e vou fazer a questão lá que ele passou para a gente poder treinar, para a gente ter exatamente essa consistência, né, nos estudos. E matou com preguiça de pensar. Deixa eu ver aqui no celular rapidinho quanto dessa conta, galera, pelo amor de Deus. Calculadora em matemática, quando a gente pensa em estudo, não é produtivo. Não dá certo. E a matemática é a grande vilã dos estudantes na escola, é a grande vilã do povo em concurso também. Por quê? Calculadora
ela é ótima, né? Tá ali, dá o resultado pra gente, não vou mentir, é muito bom. Mas na hora do concurso você vai ter alguma calculadora para você fazer? Tá, professor, mas eu sei todos os passos lógicos. Sei como fazer tudo direitinho. Mas se você não treinar a sua conta, você acha que lá na hora da prova você vai conseguir fazer isso bem rápido? Então pensa comigo. Se eu faço tudo mentalmente, isso eu vou treinando o meu cérebro a cada vez mais fazer as contas mais rápido. Isso vai ser produtivo para mim. Não é isso? Isso vai me ajudar a ter mais tempo, a ganhar mais tempo nas questões e fazer mais rápido, certo? Então, pessoal, cuidado. Quando a gente vai amarrar nossos estudos em matemática, muito cuidado com essa pessoa aqui. Ela é maravilhosa, não vou mentir, mas é uma grande vilã e é uma grande causadora de problemas. O professor sabia fazer aquela questão, conseguia amarrar ali tudo certinho, mas na hora da conta me embolei. Talvez seja falta de treino ali na hora de fazer as contas, né? Então, ó, calculadora bem longe da gente, ok? E tudo isso que eu falei, da organização, da consistência, de não ter uma exaustão mental, tudo isso vai ser o que para a gente? No final das contas, a gente vai estar criando uma rotina de estudos. E essa rotina de estudos vai favorecer a gente em N aspectos. Não é isso? Outra coisa, matemática não é uma disciplina aí de humanas que a gente consegue estudar lendo. Não dá certo. Eu não vou ler conta, pessoal. Isso aí jamais vai acontecer. Matemática só tem como a gente aprender fazendo, praticando, resolvendo questões. Não tem outro caminho da gente aprender matemática sem praticar. Vi lá o professor fazendo uma vez. Tá, tranquilo, você aprendeu. Mas você talvez não esteja tão seguro quando você vai resolver sozinho, né? Tá, sei lá como que resolve, vê ele resolvendo lá, tá tudo ok. Mas é importante que você pratique esse tipo de questões. Para cada vez você conseguir resolver, vou repetir isso de novo, tá? Acho que vou repetir isso umas 30 vezes hoje. Cada vez você vai conseguir resolver as questões de matemática mais rápido. Lembrem-se, em concurso, tempo, né, é muito lucro para a gente. Porque o quanto mais rápido eu faço as questões, às vezes lá naquela que eu tenho dificuldade, eu consigo ter tempo para pensar. Por quê? Pratiquei bastante matemática, não é isso? Consegui fazer mais rápido, né, do que lá o meu concorrente, e consigo me dedicar um pouco mais àquela questão onde a interpretação está osso, né? Geralmente aquelas questões lá de legislação, que a gente precisa ter bastante atenção naquelas palavras, né? Então, a gente consegue ter tempo lá. Então, praticar matemática é resultado positivo. Não é isso? A gente pode ganhar muito tempo e ter muitas mais chances de acertar a questão. Ok? Então, temos aí essas dicas. Vamos recapitular. Jamais fazer tudo de uma vez só. Vilar os conteúdos programáticos. E, professor, são muitos. Sim, mas sem apavorar. Vai por calma. Siga as dicas que eu dei. Ou seleciona os conteúdos principais, ou vai um degrau de cada vez. E você vai dar conta de tudo. Segundo lugar, organização é essencial. Você precisa se organizar. Ok? Terceiro, consistência. Não dá para estudar matemática hoje e estudar matemática só daqui 2 semanas. Não. Tem que ter um fluxo de estudos. Isso não só para matemática, mas para todas as outras disciplinas que a gente quer passar no concurso. Eu quero aprovação, então eu tenho que fazer desse jeito. Ok? Quarta dica, cuidado com a exaustão mental. Viu que não está produtivo? Para, volta amanhã. Ok? Quinta dica, calculadora em matemática, quando a gente está estudando, não dá certo. A calculadora sabe fazer conta. Óbvio. Mas será que você está preparado para fazer a conta? Vamos treinar. Então, o único jeito de eu verificar isso é o quê? Eu mesmo fazendo a conta. Ok? Em sexto lugar, cria uma rotina. Se eu tenho ali uma organização, estou tendo uma consistência boa, né? Estou tendo cuidado para não me cansar mentalmente, eu vou acabar criando uma rotina de estudos. A segunda-feira eu quero estudar português, lá na minha aula. Terça-feira eu vou estudar matemática. Quarta-feira eu vou dar uma atenção especial para conhecimentos pedagógicos. E na quinta-feira ali eu vou
estudar legislação, ou então vou resolver só questões de concurso. Vou pegar todas as questões lá que a gente viu nas aulas e vou resolver novamente. Isso é uma coisa muito importante, porque geralmente vocês resolvem, né, geralmente com os professores, ou então até mesmo sozinhos, mas é importante, pessoal, você resolver a questão de novo, tá? Eu resolvi ele rapidão, mas peguei com o auxílio de um professor, ou então peguei alguma dica lá, mas será que eu sei resolver ela de novo? Isso é importante. Tente sempre resolver as mesmas questões. Isso é bom pra gente. Isso é treino, tá, galera? E depois pegue questões novas. E outra coisa, por último, matemática a gente não aprende lendo. Não dá para ler. As teorias da matemática são lindas, são perfeitas. São lindas demais. Mas a gente precisa calcular. A gente precisa praticar, ok? É lindo a gente ver lá aqueles axiomas da geometria, tudo lindo, a gente vê aquelas provas, aquelas induções, é lindo. Mas eu também preciso praticar, ok? Sempre. Ok, galera? Beleza, alguém quer falar alguma coisa? Acabei esquecendo de falar, tá, pessoal? Qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês podem ligar o microfone, podem colocar aí no chat também, e a gente vai interagindo, isso é importante, porque até agora eu estou falando aí, mas vocês também podem colocar no chat, tá joia? Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa, quer colocar alguma observação nesse momento? Antes de eu continuar? O pessoal está tímido. Estão todos tímidos, né? Então, vamos lá. No finalzinho, a gente vai interagir aí. Vou puxar aí vocês. Vamos lá. Outra coisa importante. Tá, professor, você falou tudo que eu tenho que fazer. As dicas aí para eu ter um bom rendimento em matemática. Depois que eu aprendi tudo isso, né, todos os conteúdos, mas nada da questão lá, às vezes eu fico meio perdido. Vamos descomplicar? Vamos, pessoal, descomplicar a questão? Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente descomplicar a nossa vida é interpretar a questão. Então, vamos lá. Vou interpretar. Interpretar, a gente tem que fazer o quê, galera? A gente vai rabiscar a prova. A gente vai grifar palavras que são essenciais. Isso é interpretação. Posso escrever lá na prova. Prova é para isso. Aquele caderno de questão é seu. Faça o que você quiser. Né? Ok? Oi? Retirar os dados. Isso aí. Vamos retirar os dados principais. A interpretação é sua. Ok? Leu uma vez, leu 2 vezes, leu 3 vezes. Importante. Matemática não dá para ler. Não, acabou. Não vai dar certo. Primeira leitura, para poder conhecer o campo da questão. Segunda leitura, geralmente eu falo para os meus alunos a seguinte dica: marca os números. E na terceira leitura, você pode começar desprezando alguns dados, que geralmente os concursos são malandros, eles colocam dados que a gente não vai utilizar. Daí, se você ler de novo, você consegue perceber isso. E vai anotando aqueles que você vai usar na questão. Ok? Então, vamos lá. Primeira dica. A primeira leitura, de forma geral. Segunda dica, a gente vai rabiscar os itens principais e vai desprezar aqueles que eu não preciso. E na terceira leitura, eu consigo pegar esses dados. Só lendo, tá, galera? Só na interpretação. Pode falar. Então, eu sou da área de humanas, né? Total 100% humanas, 0% matemática, sabe? E eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: quando você vai fazer uma prova, 50% da prova é interpretação. E você está ratificando isso que eu falo, né? Na sua área, que é a área de exatas, que é de fundamental importância. Obviamente, você precisa saber como resolver a questão, você precisa saber a teoria. Só que também, se você sabe algo da teoria, mas não costuma praticar, foi o que você falou, a coisa não evolui, né? E, de fato, não consegue resolver. Por isso que tem muita gente que eu conheço, muitos alunos, até alunos nossos que fazem concursos, que são pessoas inteligentíssimas, mas chega, não consegue passar na prova, não consegue sua matrícula. Por quê? Porque não sabe interpretar a questão. E você pode ter o conhecimento, porém, se você não interpreta e pega uma banca que tem aí uma programação neurolinguística na hora de desenvolver as questões, de uma forma mais intensa. Por exemplo, a gente vai ter agora a prova de INCP de Aperibé,
Vamos ter IBAN de Saquarema, né? Macaé também é um município que tem matemática, e é de extrema importância, fundamental importância, que o aluno saiba interpretar a questão. Sim. Eu estou me metendo na matemática, que eu nem está complementando. Priscila, e o que a gente tem observado dessas bancas é que elas não são questões diretas. Né? Porque geralmente, resolver lá uma equação. Não, são questões que a gente precisa interpretar. Né? O pessoal que está aí com a gente nas aulas, a gente percebe isso, né? São questões que eles colocam dados para confundir a gente, e muitos dados que a gente não vai utilizar, né? Então, o principal das questões, não só de matemática, mas de todas as áreas, é a gente ter interpretação, né? Não adianta eu saber lá o assunto, saber que fórmula eu vou usar, se eu não consigo organizar os meus dados, né? Então, são várias leituras, né? É a primeira, é a segunda, é a terceira leitura da questão, justamente para a gente colher esses dados, né? E como que a gente consegue fazer isso? Voltando lá no slide, vou voltar, hein? Fazendo o quê? Vamos marcar isso aqui, ó, importantíssimo. Praticando. Praticando. A gente só consegue, né, abrir a nossa mente, né, com essas questões aí, praticando. Quanto mais você pratica, mais facilidade para interpretar a questão você vai ter, ok? Matemática de concurso é interpretação, ok? Depois que você interpretou, já rabiscou, você vai fazer a montagem. O que é a montagem? Tá, eu li essa questão aqui, e agora eu sei que o assunto dessa questão, posso utilizar aqui regra de 3. Então, você já tem o seu modelo, né? O que você vai fazer? Li essa questão aqui, dá para aplicar uma equação de segundo grau nela. Então, essa é a montagem, o seu modelo lógico, é a lógica que você vai utilizar para poder resolver. Não, pela minha lógica aqui, nessa questão eu só vou aplicar as operações básicas. Vou colocar multiplicação, ou vou aplicar divisão. Então, depois que você leu, você consegue montar e ter o modelo lógico da sua questão, certo? Depois que você fez a montagem, você vai para a operação. E nas operações, você pode utilizar, lembra que eu falei para vocês? Vamos voltar lá no slide. Geralmente, nas operações, um assunto lá, vamos voltar aqui. Um assunto é de regra de 3. Mas, para eu fazer regra de 3, eu vou precisar fazer a operação aqui, ó, de equação. Então, é ali que a gente vai ter um assunto puxando o outro, tá, pessoal? Então, a gente precisa interpretar, depois rabiscar, é isso, montar ali a minha lógica, o que eu vou fazer nessa questão, qual é o assunto que eu vou aplicar. E depois escolher uma das operações para a gente poder resolver, ok? Então, são essas 3 dicas que eu vou dar para vocês, para a gente resolver. Preciso interpretar, montar o meu modelo, e para eu montar esse modelo, eu preciso ver qual é o assunto que eu consigo aplicar ali. Então, aqui a montagem, o meu modelo lógico vai ser a aplicação, certo? E, por último, a operação vai ser a resolução dessa questão, ok? Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos participar, galera. Vamos lá, deixa eu ver aqui no chat. Questões que pedem a idade de minha mãe, menos a idade de meu pai, isso aí. Geralmente, essas questões eles colocam justamente para poder confundir a gente. Então, vamos lá. Então, se eu não rabiscar, se eu não marcar, a gente acaba se perdendo, né? Então, é uma coleta de informações que a gente precisa ter. Não é isso, Miriam? Eles costumam, geralmente, pessoal, misturar muitos assuntos, né? Então, geralmente, é uma questão lá de um problema simples lá, que eu vou lá e jogo uma fração no meio, né? Eu sei resolver a equação. Mas a danada da fração eu esqueci. E aí, professor? Precisa estar preparado. Ok, galera? Às vezes a gente fala assim, né? E muitos alunos acabam achando que a gente está falando assim, você tem que saber isso, você tem que saber aquilo. Pessoal, mas é a realidade, né? Vamos lá, a gente está num concurso público. A gente vai disputar uma vaga de um cargo público. Então, não tem como eu ir meio preparado, né? Eu preciso ir totalmente preparado para qualquer situação. E justamente quando a gente vai estudar matemática, a gente pega os assuntos principais, mas a gente precisa estar preparado para qualquer uma das situações.
Então, eu tenho que saber elas em várias aplicações. Como que eu consigo ter esse domínio aí? Fazendo questões. Aí, geralmente, alguns alunos pegam e falam assim, tá, professor, eu sei resolver questão de regra de 3, eu sei resolver questão de porcentagem, eu sei resolver uma equação do segundo grau, sei a fórmula de Bhaskara de cor. Beleza, isso é essencial. Mas vamos usar ela nas questões? Vamos começar a pegar as questões que a gente consegue aplicar esses assuntos? Isso é importante. Eu lembro, eu cheguei a ver uma questão lá do último concurso de Casimiro, e tinha uma questão lá que eles aplicavam, era uma questão de sistema monetário. E nessa questão de sistema monetário, eles acabaram colocando porcentagem junto, colocaram proporcionalidade. Então, eles pegaram vários assuntos, o único assunto que era dinheiro, e com dinheiro eles fizeram uma mistura ali, um samba, né? E o aluno que geralmente está, sistema monetário, viu lá no edital, sistema monetário, eu sei dinheiro, é só fazer continha de mais, de menos, e acabou ali se embolando, porque precisava, em uma das questões eu lembro, que precisava usar proporção, né? Era um dos caminhos, tá, pessoal? Claro que tinha outros jeitos de resolver, né? Aplicando extremos e meios, mas não lembrava mais como fazia isso. Então, a gente precisa estar preparado, claro que a gente não tem que saber tudo, né? Mas está preparado para qualquer uma das situações. Pelo menos o básico, né, pessoal? O básico para qualquer uma das situações, para qualquer eventualidade. É geralmente o que eu falo para os alunos. Temos que estar preparado para qualquer eventualidade que a banca coloque, né? Pessoal, conseguiram entender aí esse mapa para a gente poder fazer a questão? Interpretação, rabisca. Montagem ali é o que a gente vai utilizar para resolver a questão. E a operação é o que eu vou, qual é o meu artifício para poder resolver aquele modelo que eu coloquei ali. É conta de mais? É conta de menos? É uma equação? É uma proporção para eu usar na regra de 3, que eu sei que eu vou resolver pela regra de 3, pelo meu modelo lógico lá? Então, esse é o caminho, tá, pessoal? E o principal de tudo ali, lembrando, eu só começo a questão se eu interpretar, ok? A questão também, Arthur, sobre frações redutíveis, que eu lembro da sua aula que quanto mais simplificar, melhor. Isso. Né? Isso aí. Lembrando, por exemplo, quando a gente fala de simplificação, Stephanie, a gente precisa o quê? Qual é o básico que eu tenho que saber? Divisão, não é? Isso, divisão. Então, se eu usei a calculadora lá, na hora que a gente estava fazendo a questão em casa, você vai se embolar na hora da prova. Porque quanto menor o número, melhor. Geralmente lá para marcar, eu fiz a conta lá. Deu 2/4. E, professor, mas não tem 2/4 para marcar, não. Não tem. Por quê? A banca ela quer o resultado irredutível. Mas você não sabe fazer conta de dividir. Era só dividir por 2, você ela ia achar um meio. Mas às vezes a gente fica tão eufórico ali querendo fazer rápido, com o auxílio de uma calculadora, né? Ou então não pega assim essas dicas e acaba se embolando. Então, eu sempre falo com os meus alunos, rabisca, anota, e pratique muito. É importante em matemática a gente praticar, porque só praticando a gente pega esses macetes que a Stephanie falou, ó, de simplificar geralmente nas questões. Só resolvendo eu sei fazer isso. Ok? Tranquilo? Vamos lá, pessoal, vamos falar. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito de como resolver uma questão, alguma experiência também? Não? Então vamos lá, galera, para a gente poder comentar. Matemática a gente tem que fazer o quê? Não é só a gente falar, né? A gente está aqui para poder realmente debater e dar algumas dicas para matemática. Mas matemática a gente tem que praticar, não é isso? Então, para a gente pegar esse assunto, ó, interpretação, montagem e operação, a gente vai desmembrar um exemplo aí, ok? Então vamos lá. Vamos para a nossa hora da prática. O que a gente vai fazer nessa hora da prática? A gente vai pegar esses 3 tópicos que a gente viu, que é a interpretação, a montagem, que é o modelo lógico, e vamos utilizar uma operação para um exemplo. Ok? Então vamos lá.
Um exemplo lá de uma torneira. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Vamos lá. Primeira coisa, tem um ponto aqui. Parei, vamos interpretar. O que a gente tem aqui? Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Uma torneira. Uma torneira vai encher em 6 horas. Interpretei, vou lá e escrevo. Uma torneira enche em 6 horas. Então, estou falando aqui da quantidade de torneiras, não é isso? E estou falando também de horas. Então, sei que uma torneira enche um tanque em 6 horas. Certo? Vamos continuar a leitura. Vamos lá? Não é isso? O primeiro passo é interpretação. Então, vamos lá. Vamos interpretar. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão? Pô, agora eu quero saber quanto tempo. Tempo é horas, não é isso? Então, não sei. Quanto tempo vou demorar para encher esse tanque se eu utilizar quantas torneiras? 4. Então, se eu utilizar 4 torneiras, quanto tempo eu vou resolver? Em quanto tempo eu vou encher esse tanque? Vamos lá. Rabiscando aqui rápido, o que a gente pode aplicar nessa questão, galera? Vamos pensar. Quando a gente pensa, a gente está usando o quê? Nós estamos utilizando a nossa montagem, que é o modelo lógico, não é isso? Então, vamos lá. Pô, rabisquei aqui. Eu estou falando de quantidade de torneiras de horas. São 2 grandezas, não é isso? São 2 grandezas. Quero descobrir uma? Pô, posso chamar isso aqui de X, não posso? Sim, posso chamar isso aqui de X. Pô, se eu posso chamar alguma coisa de X, eu lembro de lá quando eu estava praticando, né? Quando eu estava praticando, que quando eu tenho X, tenho 2 grandezas, pô, posso utilizar aqui regra de 3, não é? Perfeito. Então, vamos utilizar aqui regra de 3. Então, interpretação, ok, né? Interpretação, já fizemos. Ok. Segundo passo, que foi a montagem, também já montamos ali, ó. O nosso próprio rascunho já foi a nossa montagem. Montagem também. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos brincar aí. Lendo pela segunda vez. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Ok. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Agora, na minha montagem, eu vou começar pensando. Vamos lá. Vamos agora brincar com a questão. Bem, se uma torneira enche em 6 horas, se eu aumento a quantidade de torneiras, eu aumentei minha quantidade de torneiras, certo? Eu vou fazer isso em mais tempo ou em menos tempo? Pô, se eu tenho agora mais torneiras, eu tenho 4, eu vou fazer isso aqui em menos tempo. Pô, cara, lembrei lá da parada das setinhas de quando eu estava estudando. Bem, se uma eu aumento e diminuo a quantidade de tempo... Inversamente proporcional. Lembrei disso daí, né? Lá do meu estudo, quando eu estava praticando, né, galera? Quando eu estava praticando lá, eu lembrei que essas grandezas, elas são, se uma aumenta e outra diminui, elas são inversamente proporcionais, não é isso? Pô, e para as grandezas inversamente proporcionais, eu vou pegar aquele assunto lá do início, ó. Qual é o assunto? Pô, aplicação de fração, né? Lembra que eu falei que eu vou precisar usar sempre? Geralmente sempre aparece. Pô, vou pegar essa da fração aqui e vou pegar uma sobre a outra. Vou colocar 1 sobre 4. É a fração. Isso aqui, quando é inversamente proporcional, eu sei que eu preciso inverter esses camaradas aqui, ó. Isso aí. Vamos inverter eles. Então, se é inversamente proporcional, ao invés de ficar 6 sobre x, essa fração ficar 6 sobre x, vai ficar x sobre 6. Opa! E aqui, o que eu faço? Proporção, né, galera? O famoso cruz-credo, né? Tem gente que gosta de falar cruz-credo. Então, aqui eu vou usar a minha operação, não é isso? O terceiro passo é o que mesmo que eu falei para vocês. O terceiro passo é a nossa operação. E na operação, vou utilizar o quê? Vou utilizar proporção, não é isso? Então, vamos aplicar agora a nossa operação.
E a operação, nós vimos aqui que é a famosa proporção. Ou o famoso extremos e meio. Ok? Então, vamos lá. 4 vezes x, 4x. 6 vezes 1, 6. Pô, se eu tenho um número que multiplica a minha variável, eu tenho que jogar ele dividindo, não é isso? Então, x tem que ser 6 quartos. Epa, não tem 6 quartos aqui para marcar não, hein? E aí, o que eu faço? Preciso lembrar lá de um artifício que eu vi, não é isso? Mas eu só vi isso quando eu estava subindo o degrau. Eu não pulei etapas. E lá na base do meu conhecimento estava o quê? Que quando eu tenho 6 quartos é fração. E fração nada mais é que divisão. Ah, professor, então tem que fazer o quê? Eu preciso pegar o 6 e dividir por 4. E 6 quartos vai dar 1, não é isso? 1 vezes 4, 4. Para chegar a 6, faltam 2. Epa, quero continuar a conta. Foi uma vírgula e um zero, fiquei com 20. 20 divididos por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para chegar a 20, nada. Pô, descobri que 6 quartos é 1,5. Agora eu tenho 1,5 para marcar? Tenho. Consegui aplicar a minha operação. Tá, mas se eu parasse aqui em 6 quartos, eu saberia? Saberia. A gente pode raciocinar ali, a gente pode pensar numa ideia para descobrir, tá, 6 quartos. Pego 6 pauzinhos ali e vou dividir de 4 em 4, né? É uma outra dica. Vamos lá, tenho 6 pauzinhos lá e quero dividir de 4 em 4. Se eu junto 4 aqui, ó, pô, fiquei com um grupo, não é isso? Eu fiquei com um grupo mais a metade do outro. Se eu fiquei com um grupo mais a metade do outro, eu tenho 1,5. Tá, eu não sei fazer conta, mas eu consigo ali associar, né? Eu tenho 1 mais a metade dele. Então, aqui eu tenho 1,5. Só que é muito mais fácil, né, a gente saber fazer as operações básicas, né, que a gente ganha tempo na questão, do que ficar um tempão lá pensando em como utilizar, né, como brincar ali com os números para obter o resultado. Então, sempre numa questão eu preciso fazer a interpretação, a montagem. O que é montagem? É o meu rascunho ali, e depois aplicar uma operação, ok? Sempre. Esse é o passo a passo de uma questão de matemática para descomplicar a nossa vida. Sempre interpreta, monta, rabisca mesmo, tá, pessoal? Tem que rabiscar. Matemática não tem como brotar o resultado do nada na nossa cabeça, isso não vai acontecer. Às vezes acontece, não vou mentir, mas a maioria das vezes a gente precisa rabiscar. Então, eu interpretei, eu montei e agora eu vou fazer a operação. E a operação são sempre aqueles assuntos que a gente viu lá no início, que são assuntos que vão ser cobrados no concurso. Tá, o assunto é regra de 3, mas dentro de regra de 3 a gente pode desmembrar vários outros. Então, a gente precisa estar preparado para todas essas situações. E como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso subindo um degrau de cada vez. Primeiro, não apavorando, não entrando em pânico. Por quê? A gente precisa fazer com calma, criando uma rotina de estudos, e levando a sério mesmo, né? Se eu quero passar no concurso, eu tenho que estudar. Então, eu preciso aí criar uma rotina para a gente poder conseguir ter um resultado bom no final. É isso, galera. Professor, rapidinho. Pode falar. Olhando aí, eu nem pensei em já fazer divisão, não. Eu pensei já em simplificar por 2, mas também eu ainda continuaria até chegar no meio. Sem resultado. Você continuaria ainda se não encontrar lá o resultado, né? Uhum. Que por 2 Então, também sempre a daria gente certo, precisa só que demora preparar. mais. Oi, Stefano? Simplificar por 2 daria certo também, só que aí ia demorar mais. A sua forma foi mais rápido. Que a Sim, gente sim. precisa ganhar tempo, né? Então, por exemplo, claro que a matemática tem vários caminhos para resolver, né, pessoal? Mas quando a gente tem ali uma certa prática, a gente consegue resolver de maneiras mais rápidas. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos: treino abre a mente da gente. A gente consegue ver um campo bom na questão, né? Uma coisa é você ler uma questão e ficar perdidão. Pô, não sei nem o que fazer aqui. Não consigo desmembrar nada. E quando a gente pratica, isso não acontece. A gente consegue, de tanto praticar, abrir um leque de possibilidades. Tá, eu tenho lá
Geralmente eu falo isso para os meus alunos. Eu estudei, tenho lá na minha frente uma banca de assuntos. Pô, quero você para resolver. Utilizei a equação. Pego a equação e tento resolver, não deu certo. Tá, vou tentar aqui, usando a do segundo grau. Do segundo grau, vem aqui, vamos resolver. Então, você tem alternativas. Quando você tem estudo, né? Quando você subiu uma etapa de cada vez, quando você tem ali a bagagem matemática. Mas a gente só consegue fazer isso treinando, tá, galera? Agora vamos bater um papo. O que vocês acham aí? O que vocês acharam das dicas? Foi importante para vocês? Foi produtiva? Ah, professor, não foi produtiva, não. Não achei tão interessante. Como que foi? Miriam colocou no chat, muito legal. É importante, né, Arthur, para poder desconstruir. Às vezes, assim, as pessoas elas não entendem que o estudo é um processo. Sim. A gente que já passou por isso muitas vezes, né, agora, enfim, já somos servidores, a gente tem plena consciência disso, que é um processo, é disciplina, é compreensão desse processo que vai fazer com que a pessoa seja aprovada no concurso público. Com certeza. A tabuada é o básico. Pois é. O Miguel falou, tabuada, às vezes a gente fala assim, a gente deixa as crianças, né, geralmente quando a gente está lá dando aula para os menores, eles quando ele tio, que coisa chata. Gente, mas é o mínimo. A matemática só vai funcionar se você souber a tabuada. Porque tudo vai depender dela. Todas as operações, né? Então é o mínimo do mínimo, né, galera? E é decoreba mesmo. Importante também destacar que concurso público, o candidato ele não pode deixar para estudar somente quando o edital, né, é publicado. É importante ter essa rotina de estudo, como a Priscila ressaltou, o próprio Arthur, ao longo do processo, porque estudar, né, requer concentração, requer a questão da inclinação sobre os estudos. Então, é muito importante isso também, já se preparar. Porque quem se prepara antes do edital ser publicado, com certeza sai à frente daquele, né, que acha que vai dar conta de estudar todo o edital somente mediante a publicação, né, do certame. E é aquilo, né, Arildo? Hoje em dia, as pessoas, por exemplo, a gente vê muita gente. Eu falei até isso no sábado, nós tivemos uma outra live no sábado, e eu comentei que hoje você tem que estudar para passar dentro das vagas. Não existe mais você achar que vai passar muito depois das vagas e vai ser chamado. Acontece, mas são raras exceções. Então, assim, antigamente, concurso público, eu acho que era mais fácil de entrar, porque tinha uma concorrência muito menor, né? Hoje em dia, a galera quer uma estabilidade. E daqui a pouco, concurso público, a gente não sabe quanto tempo vai durar também, né? Enfim, eu ia falar exatamente isso. Concurso público está cada dia mais disputado. E hoje mais escasso. Hoje você tem, por exemplo, um concurso em uma região do Brasil que vem gente de toda a região fazer o concurso público, porque está muito disputado e muito escasso. E a tendência é, de fato, né, acabar com o concurso público. Então, é a oportunidade de estudar, né, de se dedicar, para, de fato, conseguir essa estabilidade. Eu tenho até para a galera que está aí na live, que for assistir depois, uma coisa que eu digo que é muito importante, e é uma característica nossa, da nossa região aqui, a gente trabalha preparando pessoas para o concurso, a gente consegue ter um bom resultado, né? E eu falo para vocês, quem for fazer a prova de Saquarema, meus amigos, comece a estudar, porque a galera não estuda. Pessoal dessa região dos lagos, é muito difícil de estudar. Quando tem concursos aprovados, a maioria vem de fora, não é da região. Por quê? Porque o pessoal não tem a cultura do estudo. Então, quem quiser entrar para Saquarema, quem quiser, até São Pedro da Aldeia está aí para sair também, Búzios também está nessa coisa de sai, não sai. Cai para dentro agora, começa a estudar, porque concurso público é recorrência, é o que o Arthur falou, é constância, é disciplina, e isso é extremamente necessário para que vocês sejam aprovados aí nos próximos certames. E um dos fatos também das pessoas acharem matemática esse bicho de 7 cabeças é porque deixam para cima da hora,
não consegue dar conta do conteúdo, né, não consegue ter aquele, assim, aquela familiaridade com o assunto e acaba achando difícil porque realmente não vai conseguir ter muito resultado, né? A gente precisa ir com calma, a gente precisa ter todo um processo, né? Você não vai conseguir aprender todos os conteúdos de uma hora para outra. É porque não consegue aprender, a matemática é impossível. Porque é muito Não, assunto. sim, sim. Então, a gente precisa de tempo, né? Então, o principal fator que a gente precisa para estudar, não matemática, mas todas as áreas, né? É tempo. É preparar Sim, com sim. antecedência, para a gente É conseguir... estudar com qualidade também. Não precisa esperar, às vezes, fica estudando o dia inteiro e estuda errado. Perfeito, perfeito. É estudar com qualidade. Isso. Sem Eu dúvida. falo muito do negócio da apostila, tá? As pessoas têm mania, você entra nos grupos, a apostila disso, gente, não funciona, minha gente, não funciona. Quer dizer, pode funcionar para um ou outro, mas é muito difícil. Sim. Tem que estudar corretamente. Ah, mas eu só tenho 2 horas por dia para estudar. Se você estudar corretamente essas 2 horas, vai ser o suficiente. Faça essas 2 horas as melhores horas. Sim, sim. A Isabela levantou a mãozinha. Isabela, gostaria de falar? Sim. O curso de vocês é em cima da banca? 100%. Quando tem 100% banca direcionado. publicada. Quando tem banca publicada. Sim, boa observação. Não tendo banca, o nosso trabalho é em cima dos conteúdos recorrentes às provas de magistério. Correto. Porque a NCP não disponibiliza muita coisa, né? Desculpa, hein? Qual banca? Não entendi. A INCP. Não. No próprio site, não. Não, Só nem que na nós internet é temos, difícil né? achar, Na A gente internet tem é banco. difícil. Não tem. Nós temos o banco de Nós provas. temos um banco de provas que vão pegando ao longo Sim. do Ok, processo de feitura dos concursos. entendi. Alguém perguntou aí no chat também, Arildo. Deixa eu ver aqui. Perguntando, Priscila, se teremos aulões avulso. Então, nós já fizemos muitos aulões avulsos, né? Geralmente, esses aulões a gente faz próximo à data da prova, já quando a prova estiver estourando. Nós não fazemos... O que acontece? É o que a gente está falando com vocês. A gente faz... Nossos professores são professores excelentes, que a gente faz um trabalho direcionado. A nossa aula tem esse diferencial de ser ao vivo e fica gravada para, posteriormente, o aluno visualizar, caso não possa ver. Assim, o índice... A gente, embora nós tenhamos a aula ao vivo, assim como a live, o índice de alunos que assistem é imensamente maior do que os que estão ao vivo, né? Embora essa troca a gente ache importante para o desenvolvimento do estudo. Mas, foi como eu falei, depende muito do concurso. Por exemplo, tem concurso que a gente não faz aulão, porque a gente não consegue fechar a turma. Geralmente, os concursos do Noroeste e Norte Fluminense são concursos que a galera estuda e muito. Então, quem vai fazer Iapiribé e Miracema, cai para dentro que a concorrência ela vem firme. Agora, aqui mais para baixo, na região dos lagos, quem vem é o pessoal de fora, né? Então, assim, é muito relativo. A gente vai nadando, a gente vai tomando as decisões conforme o perfil, né, da galera que está estudando para o concurso X ou Y. Priscila, posso dar um depoimento? Por favor. Então, eu também tenho muitas dificuldades em matemática, né, sabe? Sempre tive, foi assim meu calcanhar de Aquiles. Mas eu confesso que com o professor Arthur, eu, assim, tenho gostado muito, tem me ajudado bastante. A forma como ele passa para a gente, a paciência dele, a calma, né? Essa tranquilidade aí tem ajudado bastante, sabe? Me ajudado a compreender bastante. E é isso, tudo que ele falou, cara, eu assino embaixo. E não só do professor de matemática, mas como os outros também, né? Tem sido, assim, maravilhoso, tem me ajudado bastante, tá? Então, para quem não está ainda, eu super indico, tá? Ah, que legal. Eu até passei a gostar de matemática hoje, depois da live do Arthur. Olha, não, eu também. Gente, obrigado. Fico muito As feliz. aulas dele, o caminho que ele dá para a gente, é o que ele explicou ali, né? São vários caminhos, às vezes a gente olha, puxa vida, o que eu vou fazer? Quando ele mostra os caminhos, né, dá os atalhos todos, e assim, não é tão difícil, não é complicado como a gente sempre olhou, né, com aquela dificuldade. E isso é muito bom quando a gente tem um professor assim,
tá? E Arthur é 10. Não só ele, como os outros também. Obrigado, Kátia, obrigado. Nada. Kátia sempre muito participativa também nas aulas, né? Quando eu não posso, realmente não dá para assistir ao vivo, mas eu procuro sempre Isso. assistir ao vivo. Fico muito feliz em estar ajudando vocês, aí o pessoal está gostando bastante aí das aulas, fico muito feliz. E eu tô aqui para isso, tá, galera? É para ajudar mesmo, para desvendar junto com vocês essas questões aí na matemática e tentar ajudar e resolver da melhor forma. E de um jeito simples. Eu sempre que eu falo com vocês. A maneira mais simples e rápida, né? Isso ajuda a gente bastante a ganhar tempo aí nas questões. É isso? Jussara perguntou aí quando vai abrir turma. Nós estamos com turmas mensais, tá, Jussara? As turmas vigentes dos concursos de Saquarema, as turmas pré-edital, Macaé, Miracema. Nós estamos na terceira semana, iniciamos a terceira semana hoje. Teremos mais uma semana do módulo de agosto, depois nós faremos o módulo de setembro. Faremos aquele descontinho no final do mês também, os 10% de desconto, que já são clássicos, tá? Além disso, a gente vai sempre procurar também trazer uma live bacana para vocês, para ter um direcionamento. Às vezes não é uma live de conteúdo em si, mas é uma live para ajudar você, porque qual é o propósito do Realize? É fazer você passar. E se você não for orientado a isso, né, você vai apanhar até aprender, como é tudo na vida. Mas se tiver alguém para te dar o direcionamento, é importante, né? Porque já ajuda bastante, vai dar um impulso para cima. E o nosso propósito é esse, porque a gente quer aprovar. A gente não quer, enfim, no nosso objetivo principal é aprovar. E a gente, graças a Deus, tem tido muitas aprovações, agora nesse último concurso que teve de Casimiro de Abreu, Cabo Frio, que ainda não foi homologado, mas tem muito de Cabo Frio. E é isso, gente. Agradeço a todos vocês pela presença, por estarem aqui até agora no final. Vou disponibilizar no YouTube. E, por favor, sigam a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente está sempre atualizando, está sempre colocando as novidades por lá. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todas e todos. Foi um prazer. Arthur, muito obrigado. É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Tá bom? E a gente está junto. Valeu. Vamos que vamos. Boa noite, Grande abraço, gente. gente. Obrigada. Um abração, pessoal.